Da f, qual é? Assim, f é diferencial, deixa eu tomar água. Assim, f é diferenciável e quem é filhinho de x? Quem é? Filhinho de x é, para x diferente de zero, é isso aqui, ó. É o que, ó? É 2x seno de quê? De 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x, se o x é diferente de zero, e é igual a zero se o x é zero. Então eu tenho uma função. Agora olha um exemplo que interessante, à luz do que eu farei aqui. Agora, tá? A função f, ela é diferenciável. Ela tem derivada em todo número real. Só que a derivada não é uma função contínua. Como muita gente espera, que se uma função é diferenciável, a derivada é contínua. Por que a derivada não é contínua? Porque ela não é contínua no zero. Não existe o limite de f' de x com x tendendo a zero. Então eu posso ter uma função diferenciável e a derivada não é contínua. A função é contínua porque ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Mas a sua derivada não é contínua. Como, professor, à luz do que você vai falar, que eu vou introduzir o conceito agora de derivada de ordem superior. Tá? Mas para isso, observe. Nós já sabemos, já foi visto aqui, quer dizer, é para saber. Se vocês sabem, eu ainda não sei. Dada uma função f, a sua derivada, como eu disse, a minha letra era bonita. Depois que eu comecei a trabalhar com essas coisas que vocês trabalham, a minha letra ficou horrível. A sua derivada é a função denotada. Não, e eu sei que é ruim mesmo, porque eu corrijo a prova de vocês, as suas letras são horríveis. Tá? Triste. Tá? A sua derivada é a função denotada por f' e definida por... Bem, como é que se define uma função? Dizendo quem é o seu domínio. O domínio de f' é o conjunto formado por cada x real, tal que f é o quê? Diferenciável em x. E quem é a derivada de f em x? É o limite, isso é a definição, tá? É o limite com u tendendo a x de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x, qualquer que seja x no domínio da derivada. Isso aqui está consistente. Uma coisa está compatível com a outra. De fato, quando é que uma função f é diferenciável em x? Quando esse limite em x é um número real. Esse limite aqui é um número real. Então tá tudo beleza. Ó. O domínio, beleza. Tá tudo beleza? Quase tá tudo beleza. Porque só faz sentido essa definição quando? Quando esse conjunto é diferente do conjunto vazio. Porque se esse conjunto for vazio, não tem função derivada, tem? Se não houver número, o número x, aonde a função é diferenciável,
Como é que eu vou calcular a derivada? Então, a exigência que na realidade sendo esse conjunto diferente do vazio, a função derivada da f, como está nas notas está assim, tá? A função derivada da f é a função definida por, tá aqui o domínio, tá aqui o contradomínio. Esse conjunto pode ser vazio, pessoal, ó, vocês sabem que esse conjunto pode ser vazio. Ó, nós vemos uns casos estranhos, ó. Ó, pessoal, esse exemplo aqui, ó. Seja f de R em R, já estudado, tá? Dada por f de x igual a 1 se x é racional. E igual a menos 1 se x é irracional. Essa função, ela não é contínua em x, qualquer que seja x real, estão lembrados? Já foi explorado aqui, porque a intuição, ó, não vou refazer a demonstração, vou atrás da intuição. Quem é o gráfico dessa função? Quem é? São duas nuvens de pontos. Uma nuvem de pontos aqui, é um negócio picotado, né? E uma nuvem de pontos aqui por baixo, não é? Essa função é contínua em algum ponto? Não, em todo ponto o gráfico é quebrado. Tá? Mas eu demonstrei rigorosamente, usando o negócio do ponto de acumulação, essa função f não é contínua em x, não é contínua em x, qualquer que seja x diferente de qualquer que seja x real. Qualquer que seja x real. Então, para essa função aqui, esse conjunto é vazio, porque se ela não é contínua em x, qualquer que seja x real, ela não é diferenciável em x, qualquer que seja x real. Então, não tem derivada. Essa função não tem derivada. Tá? E tem um outro caso interessante, que é esse aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Seja f de R. Dá para entender que é um seja que está escrito aqui? Dá, eu falei, né? Seja f de R é a função dada por, olha aqui, ó, f de x igual, na mesma linha, é x ao quadrado se x é racional e é menos x ao quadrado se x é irracional. Ó, essa função. Quem é seu gráfico? Também duas nuvens de pontos. Todo picotado o gráfico da bichinha aqui, ó. X e Y. É uma nuvem de pontos aqui, um bocado de abelha aqui em cima, né? E uma nuvem de pontos aqui em cima. A função é totalmente descontínua. Não, totalmente não, porque ela é contínua no zero. Porque se você calcular o limite de f de x, tá certo? Limite de f de x com x tendendo a zero, quanto é? Faço o x tender a zero, para onde vai f de x? Vai para zero, que é o f de zero. Ou seja, a função é contínua no zero, mas ela só é contínua no zero. Tá? E outra coisa, tá certo? Tá? Dado x real, quem é
f de x menos f de 0, dado x real, quem é, desculpe, quem é f de u menos f de x sobre u menos x, quem é? Não, desculpa. Dado x real, quem é isso mesmo. É f de x menos f de 0, tá me equivocando. Quem é isso aqui? Quem é? Isso aqui fica só f de x sobre x, certo? Que é igual a quê? Depende do x. É igual a x se x é racional. Porque se o x é racional, fica x2 sobre x, que dá x. E é igual a quê? A menos x se x é irracional. Tá, ponto. Daí, eu te pergunto, quem é o limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 com x tendendo a 0? Quem é? Quem é o limite disso aqui com x tendendo a 0? 0. Logo, a f, essa função f é diferenciável somente aonde? No 0. Tá certo? Porque a f não é contínua, qualquer que seja o x, diferente de 0. Lembre, ó, tá certo? A f é contínua no 0, mas ela é contínua somente no 0, tá? A f não é contínua em x, vou botar aqui. A f não é contínua em x, qualquer que seja x diferente de 0. Porque se eu pegar um x aqui diferente de 0, nesse x o gráfico tem salto. Não existe o limite de f de x com u tendendo a x, se o x é diferente de 0. Argumento geométrico está aqui, mas dá para argumentar com aquela proposição que diz que se duas funções coincidem no conjunto A, que tem um ponto de acumulação P, e as duas têm limite em P, os limites são iguais. Eu uso essa proposição para mostrar que essa função não tem limite em x, qualquer que seja x diferente de 0. Tá certo? Melhor dizendo assim, ó, não existe o limite com x tendendo a P de f de x, qualquer que seja P diferente de 0. E se não existe esse limite, a função f não é contínua em P. E se não ela é contínua em P, ela não é diferenciável em P. Então ela é diferenciável somente no 0. Assim, quem é o domínio da derivada da f? Quem é? É um conjunto unitário. E sendo um conjunto unitário, a derivada da f, domínio da derivada, a derivada da f não tem derivada. Porque quem é a derivada da f? A derivada, se o domínio é em P, quem é a derivada da f? Quem é? Olha aqui. Ponto. Quem é a derivada da f? Quem é? É o limite. A f só pode ter, se ela tiver derivada, ela tem que derivar da onde? Aonde? Ela tem que derivar da onde? Em P, porque é o único ponto do domínio dela. Então, quem é o limite de quê? De f' de u menos f' de x sobre u menos x. Desculpe. Quem é o limite de f' de x menos f' de p sobre x menos p. Esse limite, quem é ele? Quem é? Em existindo e sendo um número real, com x tendendo a p. Esse limite, em existindo e sendo um número real,
É a derivada da derivada onde? Em P. Só que esse limite não existe. Alguém é capaz de, para este exemplo, justificar por que esse limite não existe? Porque não existe a derivada de f em x. Não é por isso não. A f só tem derivada no zero. Desculpa, domínio da derivada, perdão. Domínio da derivada quem é? É o zero. Domínio da derivada é o zero, tá? Então, vamos ver quem é o limite disso aqui, com x tendendo a zero. Botei P, não sei porquê. É a tosse. Limite com x tendendo a zero. Agora está consertando. O domínio da derivada é só o zero. Agora, quem é a derivada no zero? A derivada da derivada no zero é isso aqui. Por que esse limite não existe? Não é por uma coisa bem mais simples, que vocês não estão atentos. Para eu calcular esse limite, gente, o zero precisa ser um ponto de acumulação do domínio. Eu preciso poder me aproximar de zero por x dentro do domínio da derivada. Como é que eu vou calcular esse limite fazendo x tendendo a zero, o x dentro do domínio da derivada? Se o domínio da derivada é um conjunto unitário, formado só pelo zero. Se o domínio de uma função é um conjunto unitário, essa função não tem derivada. Porque para ter derivada, eu só posso fazer menção a esse limite aqui se o ponto em questão, onde eu for um ponto de acumulação do domínio. Eu tenho de poder me aproximar do ponto dentro do domínio da função. Como é que eu vou me aproximar de zero dentro do domínio da função? A função não tem outros números, o domínio não tem outros números, a não ser o zero. Se o domínio de uma função é unitário, é um conjunto unitário, a função não tem derivada. Mais que isso, se o domínio de uma função é um conjunto discreto, o que é o conjunto discreto? Ah, você sabe o que você está falando em matemática discreta. O que é um conjunto discreto? É um conjunto em que cada um dos seus pontos é um ponto isolado. Isolado. O que é um ponto isolado num conjunto? É um ponto do conjunto que está dentro do intervalo aberto, que só contém ele do conjunto. O conjunto dos números naturais é um conjunto discreto. Então, uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais não tem derivada. Porque se um ponto num conjunto é isolado, ele não é ponto de acumulação desse conjunto. É aí que entra a importância de ponto de acumulação. Para falar em limite num ponto, o ponto tem que ser um ponto de acumulação do domínio da função. Tá? Entenderam? Então, não tem. Aí é que tá. Você está falando em derivada da derivada? Sim. Porque, olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui a definição da função derivada. Olha aqui. Dada uma função, a sua derivada é a função denotada por f' e dada por... Quem é o domínio de f'? E quem é f'? Então eu te pergunto, dada uma função, eu posso mencionar a derivada da derivada. Aí quem é o domínio da derivada da derivada? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que a derivada é o quê? É diferenciável em x. E quem é a derivada da derivada aplicada em x? Quem é? É o limite com u tendendo a x de quem? Exatamente, f' de u sobre quem? Menos x. Porque a derivada não é uma função? Qualquer que seja x no domínio de quem? Derivada da derivada. Se a derivada é uma função,
Ó, dada uma função f, a sua derivada, então, dada a derivada, quem é a sua derivada, está aqui. Mas preste bem atenção.